É para copiar? Partiu mais um podcast É para Copiar e o nosso tema hoje, segundo ano do ensino médio, o romantismo, mais precisamente a prosa no romantismo brasileiro. E o que é prosa mesmo? Nós temos os textos em verso, que tem uma liberdade maior de colocação na página, por exemplo, Eu não tenho necessidade de ir do começo ao final da linha, eu tenho uma liberdade maior ali de composição visual, tamanho dos versos, e textos como poemas, letras de música vêm escritos em verso. A prosa não, a prosa tem a necessidade da linha, da escrita ocupar todo o espaço da linha, Então vem escrita em parágrafos, por exemplo. E dentro do estilo prosa, nós temos o romance. E aí eu penso, será que existe romance romântico ou seria isso um pleonasmo, uma redundância, A resposta é sim, existe o romance romântico, porque o romance é aquela história longa, uma narrativa longa, Então existem, por exemplo, romances que não necessariamente vão tratar de uma história de amor, como é o caso, por exemplo, de Meu Pé de Laranja Lima, um clássico da literatura brasileira. Não necessariamente trata de uma história de amor, porém, no romantismo brasileiro, sim, nós temos o romance romântico. E o romance romântico, ele surgiu já diferentão exatamente na forma como publicar. Você já parou para pensar de onde vem a paixão do brasileiro por novela, Então, os romances eram publicados no formato de folhetim. O jornal, ou algum jornal da época famoso, disponibilizava em suas edições capítulos, de um livro, de um romance. Então eram apresentados lá o começo da novela, o começo do romance, eu já estou até confundindo, o começo do romance, o capítulo 1, o capítulo 2 e assim por diante, aquelas várias partes ali até contar toda a história, Então imagina, pessoal, nós que somos aí da era da comunicação rápida, de baixar o seu episódio, de baixar o seu livro, de ler, uma facilidade danada de você ter acesso, às diferentes formas de expressão aí. Mas naquele tempo não. Então o povo, para ler um determinado romance, tinha que ir comprando, adquirindo aquele jornal, pegando de alguém, pegando emprestado, até que se conseguisse ler a história por completo, Então essa forma de publicação era chamada de folhetim. Tanto que até hoje, as novelas acabam meio que recebendo esse apelido, de folhetim. E o primeiro livro a ser publicado, assim, qual foi? Foi o livro A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, Se alguém quiser ler, bem bacana a história aí, conta de uma turma de amigos que vai passar as férias ou uma temporada numa ilha, Aí eles fazem uma aposta que todo mundo tinha que arrumar uma namorada, arrumar uma paquera lá nessa ilha e tal. E aí tem uma história muito misteriosa que eu não vou contar, que é para não dar spoiler, Então aí é bom que te anima também a ler, é bem interessante essa história aí da Moreninha, E dentro dessa face aí do romance em prosa, nós temos características particulares de acordo com os temas abordados. Lembra que nós tivemos aí as 3 gerações, Indianista, nacionalista indianista, ultrarromântica e condoreira. No caso do romance aqui, o que vai da prosa no romantismo, o que vai determinar para nós é o assunto. Então, dentre esses assuntos principais que foram abordados aí, nós temos o romance indianista, que é aquele que trata do herói nacional, lembra? Que é o índio,
E esse romance indianista, ele vai tratar desse assunto em uma perspectiva que busca lá atrás, nos tempos da colonização, né, os contatos dos índios com os portugueses, como é, por exemplo, em Iracema ou Guarani, né, que são dois livros da prosa romântica desse tipo aí, o indianista. Então conta ali o contato, né, ali o romance, a mistura das raças. Então isso busca uma referência bem anterior, bem lá do tempo da colonização. Nós também temos o romance histórico, que é aquele que já conta de um passado mais recente, né? Aí quando os portugueses chegaram aqui, a época dos bandeirantes, aquelas aventuras, já é um romance mais recente. E nesse tema aí a gente pode citar, por exemplo, o romance As Minas de Prata, também do José de Alencar, assim como Iracema e o Guarani. Nós temos também aí uma novidade que é o romance regionalista, né? Vocês já ouviram música regional? É aquela característica daquele lugar, né? Aquela figura que canta ali, que faz referência ao lugar onde vive, né? Um estilo de música bem peculiar de cada lugar do país, é uma música mais interiorana. Então nós temos aí no romance regionalista o tratamento do tema de como era a vida no interior, qual que é a ambientação dessas histórias, né? Quais os valores, abordava esses valores bem tradicionais, tipo, que a gente chama hoje aí na expressão valor raiz, né? Então, no romance regionalista, as personagens não se deixaram corromper-se por uma certa modernidade que acontecia, por exemplo, na vida urbana, que depois nós vamos chegar nessa parte aí. Então, ainda, né, no interior, preservava-se, por exemplo, a obediência do filho ao pai, o culto ali aos valores tradicionais, às crenças tradicionais. Então, isso aí tratava do interior do Brasil, né, das características ali interioranas. E dentro desse tema, né, do regional aí, nós podemos citar, por exemplo, a Inocência, do Visconde Taunay, né? E também a famosa Escrava Isaura, que depois virou novela e até hoje, se não for a mais, eu acho que é a campeã. É uma das novelas brasileiras mais transmitidas mundo afora, tá? Ela era o primeiro lugar, agora eu já não sei mais falar. Aí fica a pesquisa pra gente descobrir depois se ainda é a Escrava Isaura, a novela brasileira mais reproduzida mundo afora, né? Então já tiveram algumas versões, inclusive no Brasil, outras emissoras, né? Primeiro foi a Rede Globo, a Escrava Isaura era a Lucélia Santos. Hoje acho que ela nem atua mais, né, como atriz. Ela trabalha, acho que mais na parte de direção aí na TV, no cinema, né? Então ela era a Escrava Isaura, que era uma moça branca, fruto, né, de um caso de um fazendeiro com uma mulher negra. Então aí nasceu, ela era tratada ali mais como escrava mesmo. Aí tinha o senhor Leôncio e tal, né? Então veio desse livro A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, desculpa, né? Então são romances regionalistas, não são os únicos, tá? Assim como os que eu citei no indianista, no histórico, não são os únicos da categoria, mas eu citei alguns só pra gente situar mesmo, né, essas obras aí dentro do tema. Nós também tivemos, lembra que eu falei que o regionalista, perpetuação ali dos valores tradicionais, certo? Já o romance urbano, a vida urbana, era mais moderna, óbvio, gente, moderna em relação ao século XIX, tá? Dentro do que era possível ali no momento, né? Então, o romance urbano, ele tratava ali da vida social da corte, né? Então, principalmente ali as classes mais abastadas, né? Era o tema principal. Então, tratava dos costumes, a modernidade, né? O comportamento, lá da vida, dessa vida na corte. Então, nós podemos citar aí nesse tipo de romance Senhora e Lucília, do José de Alencar. O romance Senhora é um que eu gosto demais, eu já li ele umas 2 vezes, né? Que
amo história de vingança, tipo Clara naquela novela, né? Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Tipo isso, eu adoro, de revanche, né? Então, nesse livro, ela conta a história da Aurélia, que é uma moça pobre, né? Que arrumou um namorado dentro do que é o namoro da época. Quem for ler vai se divertir de como era o namoro naquele tempo. Então, ela arruma esse pretendente, só que aí o cara acaba preterindo ela, porque ele arruma uma outra mais rica. Então, ele vai ficar com a outra, casa com a outra, vai namorar com a outra por causa do dote, né? Que naquele tempo era comum a família da moça oferecer um dote pro rapaz para ele casar com ela, ficar com ela. Um absurdo, né, gente? Então, e aí só que aí nesse meio de tempo ele larga da Aurélia. Ela fica rica, recebe uma herança, fica ricaça mesmo. Aí ela tem uma volta triunfal, assim, no baile da cidade, né? Tipo Clara mesmo. Só que aí ninguém, aí como ela já estava toda bem vestida e tal, e joias, ninguém reconhece ela. E aí ela acaba meio que comprando esse cara de volta pra ela. E aí eu não vou contar a história toda pra vocês. Esse romance é bacana porque ele tem esse feedback. Gente, eu tô enrolando tudo hoje. Ele tem esse flashback aí no meio, né? Que ele começa contando a história, tá? Ele para, conta o começo, por que chegou naquele ponto, e depois ele termina a narrativa. Bem bacana, eu adoro. Então, vocês já viram aí, né, que dentro a possível lista de obras, depois eu vou fazer o possível para deixar uma de cada estilo aí, né, na descrição, quem quiser ler aí. O romantismo cai muito no Enem, tá? Então, é bem importante estudar. Por quê? Porque ele marca a entrada nossa na Idade Moderna, né? Nós estamos entrando, então, no caso da Idade Moderna. Daí para frente, então, o que acontece, o que rola aí na sociedade, nas histórias, é muito mais próximo do que a gente passa hoje, do que a gente vive hoje. Então, é por isso que ele é tão importante, ele é tão simbólico, ele é um marco simbólico aí da entrada da Era Moderna. Então, de tudo que eu falei, quem foi o cara que mais rolou aí? Qual que foi o nome de autor? José de Alencar, né? Então, ele foi o cara do romantismo. Foi ele que introduziu esse gosto por novela, né? Ou por série, no caso, hoje em dia, né? Mais moderno. Eu confesso que sou uma noveleira inveterada. Amo novela. Quantas vezes eu puder assistir novela, eu assisto, tá? Eu assisto a novela do momento, eu assisto a reprise do momento, eu assisto a reprise mais antiga de novela. Antiga novela é comigo mesmo. Eu acho que é bem tradicional, bem característico da nossa cultura, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, essa parte da prosa, né? As características. E vamos continuando então o nosso podcast, fica ligadinho aí, seguindo os conteúdos que ainda vêm pela frente aí, tá bom? Fixem nas obras, nessas características e vamos que vamos, até o próximo podcast. É para copiar?